conhece, eu sou o Adão Guilherme. For those of you who don't know me, my name is Adão Guilherme. Meu testemunho e o meu testemunho é de uma forma de agradecimento. My witness is a form of saying thank you Por todo mundo que orou por mim. for everybody who prayed for me. E também para glorificar o nome de Jesus. And also to glorify the name of Jesus Christ. Então, eu não sei como é que funciona testemunhos, I don't know how testimonies go exactly, porque eu vim a conhecer uma igreja mais profundamente aqui no Sil. because I came to know a church deeper here in Sila. E então eu assisti alguns testemunhos So I've seen some testimonies, e isso só prova que a palavra de Deus é viva. Amém. and they only prove that the Word of God is living. Porque as pessoas que dão testemunho Because the people who testify não falam do que viram don't talk about what they see ou o que eles escutaram, or what they've heard, mas é a sua própria vida. but it's their own life. Então eu vou fazer o mesmo. So I'm going to do the same. E também queria pedir desculpa I would also like to apologize se todas as palavras que eu colocar aqui não virem do Espírito. if all the words I speak here tonight don't come from the Spirit. Porque no final vocês vão entender Because in the end you will understand que por que para mim está sendo difícil falar hoje. why for me it's been difficult to speak today. Então vamos começar. So let's begin. Meu testemunho é quando eu era um menino, My testimony starts when I was a boy. ainda era criança, I was still a child, então eu tinha bastante fé em Deus, and I had a lot of faith in God. pois eu já li a Bíblia, Because I had read the Bible, eu já ia em algumas igrejas I went to some churches, e a história de Cristo toca o coração dos pequeninos. and the story of Jesus Christ touches the heart Não foi of the diferente, little ones. e não foi diferente comigo. It wasn't different with me. Mas como eu não tinha nenhuma influência religiosa, But because I had no religious influence, a minha fé era meio isolada. my faith was a little isolated. Então, logo terminou. So it soon ended. Então eu já não conseguia, e alguma coisa desde pequeno em mim me fazia olhar para o que era justo e o que não era justo. And something inside of me since I was small already taught me when to see what was righteous and what was not. Então eu fui crescendo So as I grew up, e fui vendo toda a injustiça do mundo. I saw all the unrighteousness of the world, Como todo mundo vê, claramente. like everybody sees clearly. E eu sempre disse para mim mesmo, And I always said to myself, para ser um grande homem, in order to be a great man, você tem que pelo menos mudar um pouco o mundo. you have to change the world at least a little. Tornar o mundo um pouco mais justo. You have to make the world become a little bit more righteous. E aí eu já não tinha mais, já não acreditava mais em Deus, que ele pudesse trazer essa justiça. At this point, I didn't believe that God could bring this righteousness. E aí provavelmente como muitos, So probably like a lot of people here, eu vi que eu podia alcançar isso através do conhecimento. I saw that I could achieve it through knowledge. Então foi o que eu fiz, eu mergulhei no conhecimento do homem.
So that's what I did. I dove into man's knowledge. E mesmo no segundo grau, And even in college, eu estudava bastante e procurava muito filosofia. I studied a lot and I looked through philosophy a lot. E aí quando eu entrei para a universidade, But when I went to the university, e por motivos não muito exatos, eu entrei para fazer engenharia. for reasons that I cannot quite explain, I started studying engineering. E aí eu me apaixonei mais pela ciência, And I fell in love with science. porque através da engenharia eu tinha que aprender física, tinha que aprender química, matemática. Because through engineering I had to learn physics, chemistry, mathematics, Isso para poder conhecer um pouco como funciona o universo. that to know just a little bit how the universe works. E para poder aplicar isso em máquinas ou na indústria. And to be able to apply that onto machines and industry. E eu pregava isso com fervor. And I was fervently, and I preached about that fervently. Que o conhecimento era o caminho. That knowledge was the way. Porque para mim o conhecimento Because for me, knowledge, estava tudo estava dentro do conhecimento. Tanto o próprio conhecimento, a sabedoria de fazer o bem e a justiça, tudo estava no conhecimento. everything was inside knowledge. Wisdom, how to do good, everything was inside knowledge. E aí não era assim. Não And foi assim. it wasn't so. Porque quando eu terminei minha universidade, Because when I finished university, nem uma gota no coração do homem se mudava com o conhecimento. I saw that not a drop into heart's man changed with knowledge. E aí eu não enxerguei sabedoria, So I didn't see wisdom, eu não enxerguei justiça, I didn't see righteousness, eu não enxerguei o bem. and I didn't see good. Eu só enxerguei o conhecimento. I only saw knowledge. E aí, de certa forma, eu fui para o mercado de trabalho So somehow I went to, I got a job, e cada vez isso pesava mais no meu coração. and that weighed every time a little bit more in my heart. Porque nenhum caminho levava à justiça. Because none of the paths led to justice. Nenhum caminho do homem levava à justiça. None of the paths of man led to justice. E aí, antes que eu vendesse a minha alma, So before I sold my soul, porque eu ia começar num cargo bom numa empresa. because I was about to start at a good position in the company. Algo mais forte em mim me falou, não, larga tudo e vai buscar as respostas. Something stronger in me told me drop everything and go look for the right answers. E a minha família falava, mas que perguntas, se tu quer respostas, que perguntas são? The family used to say, if you want answers, what are the questions you're making? Eu dizia, eu não tenho ideia. And I said, I have no idea. E aí eu vim para Irlanda. And then I came to Ireland. E em toda essa história resumida, And in all this story, to sum it up, eu já buscava a Deus com vontade, mas não com todo o meu coração. I can say I was already looking for God with all my will, but not of all my heart. E aí quando eu cheguei aqui, And so when I got here, eu não sei se foi a minha vontade, se foi a vontade de Deus, I don't know if it was my will or the will of God, mas eu entrei com todo o meu coração na busca de Deus. Aleluia. and I got with all my heart into seeking God. Mas como é difícil o homem colocar todo o seu coração em Deus.
but how hard it is for the man to put all of his part. Então eu só repeti o que eu já fazia antes. So I just repeated what I was doing before. Eu me afundei no conhecimento. I got deeper into knowledge. Eu me afundei nas palavras de Deus. I sank into the Word of God. Mas buscando conhecimento, sabedoria. But seeking knowledge and wisdom. E ainda nada no meu coração mudava. And still nothing in my heart would change. E aí, desculpa pessoal, que vai parando e isso mais. E foi isso, eu comecei a ler todos os livros, li 2 vezes o Novo Testamento. So I started reading all of the books. I read the New Testament twice. E o pessoal que alguns acompanharam também esse meu caminho. Some of you accompanied me along the way. Yeah. E eu também comecei a ler os livros do Antigo Testamento. I also started reading the books from the Old Testament. E aí li Eclesiastes, li Provérbios, Salomão, Isaías, Jó, fui lendo tudo, ó. Gênesis. I read a whole list of books that you just said. E eu fiz isso, eu me afundei no conhecimento da palavra de Deus. E toda And I sank into the knowledge of the Word of God. E toda a justiça, desde o primeiro profeta, desde Abraão até Jesus Cristo, até o último apóstolo, a justiça de Deus era perfeita. Amém. And I saw that all justice, all righteousness from the first prophet until the last apostle, all righteousness that came from God was perfect. E toda a lógica que eu tinha, todo o entendimento que Deus me deu, me dizia que aquele era o caminho, que todos os caminhos onde eu ia, todos os caminhos de Deus levavam à justiça perfeita. And all logic and understanding that God gave me led me to think that the righteousness of God was perfect. E ainda assim nada adiantava. And even so, it was of no good. Bom pessoal, aí eu desisti. So I gave up, E aí eu vi que eu tinha que orar. and then I saw that I had to pray. E aí sim, aí eu esqueci a lógica, And I forgot logic, esqueci o conhecimento, I forgot knowledge. esqueci tudo que eu já tinha procurado e me afundei em oração. I forgot everything that I had searched before, and I sank deep into prayer. Era a única solução que eu encontrava. Because it was the only solution I could find. Porque por mais que eu repetisse na minha mente Because I could repeat in my mind que Deus era verdadeiro that God was truthful, e que toda a palavra dele era a verdade, a justiça e o amor, and that all of His Word was the truth, the justice, and the love. ainda lá no fundo do meu coração nada acontecia. Even so deep in my heart, nothing would happen. Então eu tinha certeza que de nada adiantava. So I was sure that it wasn't no good. Só para acordar. E eu lembro que o Henrique uma vez pregou uma palavra. I remember Henrique once preached a word, E aí ele falou assim: Deus não mora no coração daquele que tem dúvida. and he said that God doesn't live in the heart of those who doubt. As palavras de Deus, né? These were words Essa leva that aí. through Henrique. Mas eu pensei, mas como se isso é a essência do homem, é duvidar, isso está intrínseco no coração do homem. And I said, how am I going to be that person if it's in the essence of man to doubt? Como pode
eu parar de duvidar? How can I stop doubting? E aí um dia, pessoal, aí um dia, And then one day, eu estava sentado na minha cadeirinha. I was Pra quem não sabe, eu trabalho segurando uma plaquinha numa cadeira na rua. For those of you who don't know, I work holding a sign, sitting down in a chair on the streets. E tem uma passagem que é acho que é João 3, 16, acho que é. And there's a piece of the scriptures, I think some of you know it, it's in John 3:16. Deixa eu ver. Sete e 8. It's John chapter 7, verse 8. Chapter 3. Oh no, it's Chapter 3, 7 e 8. verses 7 and 8. Não te maravilhes por eu dizer, vós tendes de nascer de novo. You should not be surprised at me saying, you must be born again. O vento sopra para onde quer, e ouves o som dele, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que tem nascido do Espírito. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So is it with everyone born of the Spirit. Amém, pessoal, mas eu nem conhecia. Eu já tinha lido várias vezes, mas eu nem lembrava dessa passagem. Mas essa passagem é o que testificou no meu coração naquele dia. I had E read eu this senti passage a a lot presença of de times. Deus. And that was testified in my heart, and I felt the presence of E God. eu senti tão forte a presença de Deus And I felt the presence of God so strongly que eu fui para casa that I went home. e eu não conseguia parar de rir. And I couldn't stop laughing and smiling. E senti um pouco de todos os frutos do Espírito. And I felt a little bit of all the fruits of the Spirit. E aí eu me senti muito bem pessoal, na verdade, por alguns meses. And I felt very good actually for a few months. E, claro, esse dia foi muito mais intenso. Of course, in this day was a lot more intense. E há uns 4 dias atrás, But about 4 days ago, não sei porque o Espírito se afastou. I don't know why. I don't know why, but the Spirit of God moved away. Por isso que está sendo tão difícil falar. So that is why it's being very hard for me to speak to you. E de repente alguns estejam perguntando, mas como é que ele tem certeza que era o Espírito Santo? And some of you may be asking yourselves, how can he be sure that it was the Spirit of God in the first place? E eu também fiz essa mesma pergunta. Isso é só uma sensação ou é o Espírito de Deus? And I ask myself the same question, is it just a feeling or is it the Spirit of God? E sabe o que eu tenho certeza que era o Espírito de Deus? And do you know why I was sure it was the Spirit of God? Porque agora eu posso repetir 1 milhão de vezes que Deus e Jesus Cristo não existem. Because now I can repeat to myself 1,000,000 times that God and Jesus Christ don't exist. Mas no fundo do meu coração é verdade. Aleluia. But deep in my heart I know it's true. Aleluia, Deus. Por isso que eu tenho certeza disso. E eu gostaria de estar falando todas as palavras totalmente do Espírito para vocês hoje, mas And I would like to be saying all of these words from the Spirit for you tonight. porque com certeza seria muito mais forte. Because surely they would be a lot stronger. Porque quando você fala coisas do homem,
toca somente a carne do homem. Because when you speak of knowledge coming from man, it touches only the flesh. Mas quando tu fala pelo Espírito, você toca o Espírito do homem. When you speak of the Spirit, you touch the spirit of the man. Então a minha jornada de crente é 2 meses. So my journey as a believer began about 2 months. E eu só deixei para dar o testemunho porque talvez eu não esteja mais aqui porque talvez eu vou passar 1 mês fora e vou voltar para o Brasil. Isso tinha que ser hoje. And I only gave my testimony today because I may travel. E eu espero que esse testemunho faça sentido, não só para mim, mas que edifique algum. Amém. I hope this testimony is of good to you as it is to me. E queria agradecer a todo mundo que orou. So I would like to thank all of you who prayed. Não foi só o pessoal do Sila, mas o mais forte foi aqui no Sila. Of course, it was not only people from Sila, but the stronger prayers came from Sila. E eu só tenho uma passagem que é Salmo 51 que eu li porque é a primeira experiência que eu estou tendo assim de conseguir discernir essas coisas do Espírito. And there's only one last piece of scripture I would like to share with you, which is in Psalms 51. E é tudo novo para mim. And it's all new to me. Mas essa passagem fez muito sentido para mim. This piece of scripture here made a lot of sense to me. Por esse sentimento de não estar sentindo toda aquela unção do Espírito no meu coração. Because of this feeling of not feeling all of the anointing of the Spirit in my heart. Salmo 51. Psalm 51. Do 9 ao 14. Verses 9 through 14. Eu não sei por que eu vou ler essa parte. I don't know why I'm going to read this part. Mas por algum motivo Deus quer que eu passe isso porque é o que eu estou passando agora. Amém. Because of any reason, God wants me to share this with you because it's what I'm going through right now. E é só para finalizar, pessoal, com essa passagem. And I just want to end with this passage. Porque eu acho que falar a palavra de Deus aqui na frente é uma coisa importante. Because I believe that to utter the words of God in front of you is very important. Amém. Esconde a tua face dos meus pecados e extingue até mesmo todos os meus erros. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e põe dentro de mim um espírito novo, firme. Não me lances fora de diante da tua face, e não tires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Restitui-me deveras a exaltação da salvação por ti, e que tu me sustentes com um espírito disposto. Vou ensinar aos transgressores os teus caminhos, para que os próprios pecadores retornem diretamente a ti. Livra-me da culpa de sangue, ó Deus da minha salvação, para que a minha língua proclame em júbilo a tua justiça. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, so that sinners will turn back to you.
Deliver me from the guilt of bloodshed, O God, you who are God, my Savior, and my tongue will sing of your righteousness. Amém.